Boa noite, irmãos. Graça e paz. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 24. Nós vamos ler o versículo 12, 13 e 14. Mateus 24, do 12 até o verso 14. E diz assim: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Eu quero falar com vocês hoje sobre a adoração dos últimos dias. Como que tem sido a adoração dos últimos dias? Os discípulos estavam empolgados, mostrando o templo para Jesus. E Jesus, lá no versículo 2 do capítulo 24 mesmo, Jesus diz: olha, vocês estão vendo tudo isto? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. No versículo 3, Jesus vai para o Monte das Oliveiras com os discípulos e, em particular, os discípulos então perguntam para Jesus. No versículo 3, dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. E Jesus então começa a ensinar os seus discípulos, e quando nós olhamos o versículo 5, o versículo 6, 7 e 8, existe aqui nesses versículos uma série de profecias, uma série de coisas que estariam acontecendo antes da vinda de Jesus. No versículo 9, 10 e 11, Jesus aqui fala de perseguições que a igreja estaria enfrentando. E ele chega então na adoração dos últimos dias. Como tem sido esta adoração? E ele está dizendo que haveria uma situação estranha, que dentro da igreja surgiria um tipo de adoração que não é adoração. Um louvor, um cântico que não é louvor. No versículo 12 do capítulo 24, diz: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. A iniquidade ia crescer dentro da igreja. Haverá um desregramento dentro da igreja. Falta de submissão à autoridade espiritual. Haveria um momento que as pessoas estariam vivendo por si próprio. E a primeira coisa que eu aprendo nesse texto, que estaria surgindo, ou estará surgindo, um tipo de adoração desvinculada de santidade. Uma adoração que não tem verdade. Uma adoração que não tem conteúdo da palavra de Deus. Irmãos, isso aqui é muito sério. Uma adoração na forma, bonita, aparentemente tudo tranquilo, mas sem conteúdo, mas sem vida. Por exemplo, a adoração de Caim. Caim estava cheio de rancor. Caim estava cheio de mágoa. Caim estava cheio de ódio, com uma dureza no coração, e Deus rejeitou a oferta de Caim. A adoração do povo de Israel antes do cativeiro. Vamos lá abrir as nossas Bíblias em Isaías capítulo 1, o versículo 4. Isaías 1, verso 4 diz assim: a nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção.
Agora, o versículo 11. Para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim, chega de holocaustos, de carneiros e de gordura de novilhos gordos. E aqui a gente percebe Deus falando sobre a adoração do povo de Israel. De que me serve a multidão de vossos sacrifícios? Meus queridos, eu posso cantar, eu posso pregar, eu posso jejuar, eu posso ver o templo lotado, mas nós precisamos ser apaixonados por Jesus, amém? Se a minha vida, se a tua vida não for uma vida cujo modelo seja Jesus, cujo modelo venha de Deus, eu estou brincando de adoração. Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. E de repente eu percebo que esta geração, que o povo de hoje está precisando de restaurar essa imagem dentro da sua alma, dentro do seu coração e viver momentos incríveis, sobrenaturais na presença do nosso Pai. Quando eu olho lá aquela reunião de oração que aconteceu na casa de Ezequiel, do profeta Ezequiel, Deus mostrou ali, Deus revelou a Ezequiel o tipo de adoração que estava ocorrendo ali naquele momento. Qual é a percepção que Deus tem da nossa vida? Qual é a percepção que Deus tem da tua vida? Isaías, ele diz assim, olha, Senhor, purifica a minha vida. Eu entendo que o verdadeiro adorador é aquele que diz, santo, santo é o Senhor. Que o verdadeiro adorador é aquele que reconhece a santidade de Deus e a alma desfalece. Que o verdadeiro adorador é aquele cuja vida é uma canção. Então essa é a primeira coisa que eu aprendo nesse texto. Que essa adoração dos últimos dias tem sido uma adoração desvinculada da verdade. Desvinculada da verdade da palavra de Deus. A segunda coisa que esse texto me diz, ainda no versículo 12, lá de Mateus 24. Vamos voltar lá para Mateus 24, no versículo 12 ainda. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Sabe qual é a segunda coisa que eu e você podemos aprender nessa noite aqui? É que a falta de santidade seria percebida nesta adoração dos últimos dias. Nós vamos encontrar, sim, um templo lotado, muitas vezes, mas vamos encontrar um templo lotado sem amor, sem santificação, sem busca do verdadeiro Deus. Em 2 Timóteo, capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Veja bem aqui o que diz 2 Timóteo. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Algumas versões diz tempos difíceis. No versículo 2, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores,
precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. E Paulo, então, ele coloca aqui esse texto a Timóteo e ele fala também que nesses últimos dias sobrevirão ou serão dias difíceis, dias terríveis. Irmãos, é triste notar que isso já existe. E a minha pergunta é exatamente esta: há coerência na tua vida entre aquilo que você canta, aquilo que você diz, aquilo que você prega, com aquilo que você toca? Há coerência com a imagem e semelhança, com a imagem de Deus? Com a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo? Então, as coisas têm que se alinhar, eu diria. Aquilo que eu canto tem que se alinhar com a santidade de Deus. Aquilo que eu falo tem que se alinhar com a santidade de Deus. O meu estilo de vida tem que se alinhar com a santidade de Deus. Está entendendo isso? Então, esta adoração dos últimos dias tem sido uma adoração desvinculada da verdade, muitas vezes. A adoração dos últimos dias, ela tem sido uma adoração, muitas vezes, sem a santidade presente. E a terceira coisa que eu aprendo aqui nesse texto, aí vem o lado bom, que nem todos são iníquos, que nem todos estão prestando uma adoração sem santidade, que nem todos estão prestando uma adoração desvinculada da verdade da palavra. Mas existem pessoas que estão levando a sério a vida cristã. No versículo 13 do capítulo 24, lá de Mateus, vamos voltar para o livro de Mateus novamente. O versículo 13. Vamos ver o que diz aí no versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então, nem todos são iníquos, nem todos estão vivendo de uma forma desregrada, longe dessa santidade. Mas existem aqueles que vão perseverar até o fim. Existem aqueles que o amor não vai esfriar. Existem aqueles que a fé não será abandonada. Existem aqueles que vão permanecer firmes em Jesus até a sua volta. Amém? Eu fico impressionado com o apóstolo Paulo quando ele diz, lá no capítulo de Atos, capítulo 20, verso 24, Paulo ele disse assim: todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, senão somente poder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Irmãos, precisamos terminar a nossa corrida. Eu sei que nós estamos vivendo dias difíceis, eu sei que nós estamos vivendo momentos terríveis, como diz lá em Timóteo, mas eu e você precisamos terminar a nossa corrida.
E para terminar a nossa corrida bem, é necessário que cada dia eu esteja analisando, eu esteja refletindo como tem sido a minha adoração a Deus. E o grande sentimento que Deus quer colocar em nosso coração é a resposta dessas perguntas. Que tipo de adorador é você? Que tipo de adoração você está prestando a Deus? Essa adoração, ela está vinculada com a verdade, ela está vinculada com a palavra do Senhor? Essa adoração tem santidade? A tua vida está sendo uma vida separada do mundo, daquilo que o mundo prega? São questões que eu e você precisamos responder todos os momentos, nesses últimos tempos, nesses dias difíceis que nós vivemos. Que tipo de adorador é você? Há uma frase que eu nunca me esqueci, uma frase de uma aula que eu tive na faculdade teológica de um professor. Ele disse assim, o que as pessoas pensam que eu sou e não sou. Essa frase ela é muito forte. O que as pessoas pensam que você é e você não é? Para um pouquinho, pensa nisso, reflete sobre isso, analisa a tua adoração, como você tem adorado a Deus, o que Deus está vendo no seu coração. E a gente precisa ser radical em algumas coisas. A gente precisa ser radical com os nossos valores. Os nossos valores precisam ser valores cristãos, valores com a verdade, com a palavra do Senhor. Nós precisamos ser radical a isso. Nós não podemos abrir mão da verdade. Nós precisamos ser radical em ser de Jesus. Precisamos ser radical nas nossas entregas. Entregar a nossa vida, entregar os nossos bens, entregar aquilo que pertence, que é de Deus e que tudo é dele. E que nós somos apenas mordomos nessa terra. Nós somos apenas peregrinos nessa terra. Mas que um dia, eu e você, nós vamos encontrar com o Senhor Jesus. E vamos então viver uma eternidade com Ele. Essa é a minha palavra para você nessa noite. Nós estamos vivendo um momento que a gente precisa refletir nisso. Um momento onde o mundo vive totalmente desvinculado da verdade de Deus. Mas a igreja não. A igreja precisa ser diferente. Eu e você precisamos ser diferentes. Mas o que tem acontecido, irmãos, é que a igreja, ela tem se adentrado também nesse parâmetro do mundo. E muitas coisas que Paulo falou aqui a Timóteo existem realmente dentro da igreja de Jesus. Por isso que às vezes a gente não pode se empolgar com templos cheios, lotados, mas a gente precisa se empolgar com pessoas que são verdadeiras adoradores nesses últimos tempos. E que eu e você estejamos refletindo melhor sobre isso. Como tem sido a tua adoração? Recapitulando, vamos recapitular um pouco. Primeiro, essa adoração ela tem que estar vinculada à verdade. Se você está adorando, mas a Bíblia não tem sido base na tua vida, no teu estilo de vida, na tua forma de falar, na tua forma de pensar, na tua forma de agir, essa adoração precisa ser restaurada. Está entendendo isso? Amém? Então, analisa aí como tem sido a tua adoração. Bate? Tem alinhamento
com a palavra de Deus? Aquilo que você canta tem alinhamento com a palavra de Deus? Com a verdade? Essa adoração, se não tiver alinhamento com a palavra, se não tiver alinhada com a palavra, ela precisa ser restaurada. Recapitulando a segunda coisa. A tua adoração, ela está vinculada com a santidade. Porque Deus diz, sede santo, porque eu sou santo. E essa santidade é a separação das coisas do mundo. Está vinculado? Se não está vinculada, se a adoração não estiver vinculada com esta santidade, a tua adoração está precisando de uma restauração. Porque senão nós vamos ficar apenas no fazer e não no adorar. E por último, a tua adoração está firme na perseverança, está firme na fé em Cristo Jesus. Se a tua adoração estiver firme nessa perseverança, ela está vinculada à fidelidade a Deus, ela está vinculada à fé em Cristo Jesus. Se ela não estiver, ela precisa ser restaurada. Porque as pessoas, elas não podem desistir de Deus nesses tempos difíceis. E que o que o texto aqui em Mateus diz é exatamente isso. Que existem aqueles que vão perseverar até o fim. O Evangelho será pregado em todas as nações. Então Deus vai pôr um ponto final nessa história. Meu amado, vamos refletir nessa noite e vamos pedir que Deus nos abençoe e que Ele restaure a nossa adoração nesses últimos dias. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te dê uma semana abençoada na presença dEle. Amém? Amém. Que Deus te abençoe, meu querido.